Aprenderam já Foi bastante? bênção. Com certeza foi bênção. Já estão aí legal na Bíblia? Quantos módulos vocês tiveram de lá para cá? Alguém lembra? Acho que 2, né? Mais. Foram 3, né? Foram 3 Que é, módulos? ó, Evangelho, teve o Evangelho, aí depois tem com a Priscila, Puxa, a Priscila é boa, hein? administração eclesiástica, né? Quem? Marlene. Marlene, claro, sim. Luciana. 7. 7 matérias, você está dizendo? Camila? Isso, é. Metodologia. Bem, vamos lá. O seguinte, ó. Tem um lado bom e um lado ruim de tudo, né? Vou começar pelo... Sei lá por que lado eu vou começar, mas vamos lá. Primeiro, tudo que vocês aprenderam até então, essa matéria vai fazer com que vocês coloquem em prática aquilo que vocês aprenderam. Obviamente, vocês têm conhecimento bíblico, já chegaram, acredito eu, no ITQ, conhecendo um pouco a palavra de Deus, mas com este conhecimento que veio agregando, isso vai contribuir para que vocês possam colocar em prática as nossas atividades, tá? Primeiro, vocês falaram aí 2 nomes, né, que é bênção. A Priscila, puxa vida, dispensa comentário, uma excelente professora. Lembro que eu tive aula com ela quando eu estava fazendo o ITQ, ela já era minha professora, isso há 22 anos atrás. Ela já era minha professora. E a Marlene é uma bênção. A Marlene, eu dei aula para ela, fui o orientador dela do ITQ, inclusive, que é bênção também. E essa matéria? Alguém sabe o que é essa matéria que a gente vai aprender? Alguém chuta? Alguém arrisca chutar aí? Todo mundo tem apostila, pelo menos? Eu não sei. Eu não tenho. Silvana não tem, tá. Alguém mais não tem? Marcão não tem. Nath balançou a cabeça. Daniela escreveu. Eu não tenho. Não, eu tenho, pastor. É que o você Marcão é tem. muito ruim. Eu tenho, professor, também tenho. Então tá bom, vamos lá. A apostila vai nos ajudar. Como vocês me conhecem um pouquinho aí, eu gosto de ter uma aula um pouquinho mais dinâmica, né? Participando, todos nós participando. Só que essa matéria realmente vai ser toda hora a gente participando. Então eu vou tentar correr com a matéria, mas a gente vai participar muito da aula. Outra coisa, essa matéria é um pouco polêmica. E aí, o que acontece? Quando chegar ao nível máximo de polêmica assim, a gente muda um pouco o assunto, deixa o assunto esfriar e a gente volta a falar sobre esse assunto numa outra oportunidade. Vamos lá. Então, a matéria que iremos aprender. Essa apostila que vocês estão ou já é outra capa? Sempre é outra capa, né? Eu sempre estou atrasado. Puxa vida. Ou desvalorizado, né? Não me dão uma apostila nova. Vocês não querem fazer um baixo-assinado para me dar uma apostila nova? Só assim para eu ter uma apostila. Então vamos lá. Minha apostila é antiga, mas a matéria que a gente já viu na aula passada é muito semelhante. O que vai mudar é a página, né? Uma página para frente, 2 páginas para trás, mas a gente consegue lidar com isso. Então, a nossa matéria homilética, o que é? A arte de pregar sermões. Então, o que vocês vão fazer nessa matéria? Pregar. Mas, tipo assim, a aula a gente vai ter, mas vocês vão muito falar também, vocês vão compartilhar conhecimento, então vocês vão pregar. Pregar como? Alguém aqui prega? Levanta a mãozinha. Se puder assim, né, se deixar a câmera ligada, para mim vai ser muito bom, sabe? Porque vocês vão aparecer. Sorte de vocês que a gente não tá ao vivo, porque senão eu ia filmar a gravação de vocês. Nossa, eu ia deixar vocês super nervosos, assim. É intenção, tá? Mas, enfim, vamos lá. Então, quem aqui já pregou, levanta a mão.
eu ver aqui. Denise já pregou. Joani já Eu pregou. não. A Nath já pregou. Silvana já pregou. Breno já pregou. E Marcão já pregou. Ótimo. Então, nós temos duas classes aqui, né, de irmãos. Os quais já tiveram a oportunidade de pregar, sentir aquele friozão na barriga. E aqueles que ainda estão com frio na barriga só em pensar em um dia ser chamado. Então, tem esses dois irmãos. Tá. Vamos lá. Quando vocês aí pregaram, vocês fizeram algum esboço? Quem fez esboço? Me parece que todos que levantaram a mão inicialmente fizeram esboço. O esboço que vocês fizeram, ele era temático, textual ou expositivo? A partir de agora a gente não vai saber, eu acredito. Porque a gente começa a ficar com dúvida. O que é um sermão que tem o esboço temático? Ou um sermão temático? Né? O que é um sermão textual? Como que eu consigo fazer isso? O que é um sermão expositivo? Então, veja bem, esta matéria vai contribuir para nós trocarmos experiência aqui para realizar sermão. Seja ele temático, seja ele textual ou expositivo. Nós vamos pegar em alguns momentos versículos bíblicos e montar um esboço. E a gente vai, a partir do momento que a gente montou o esboço, a gente vai pregar sobre o esboço. Todos aqui, ainda que fiquem nervosos, vão pregar. Pastor, se eu não quiser pregar, daí você vai arranjar dor de cabeça para mim. Por quê? Eu vou te dar um 0. E na hora que o 0 aparecer lá para a Luciana fala assim, se vira, você tem que dar alguma nota. E como que eu vou dar nota numa pregação homilética, sendo que ninguém vai pregar? Aí vai ficar difícil. Então vamos lá. Vocês, a nota vai ser o seguinte ponto. Tá? São 3 notas, eu tenho que entregar 3 notas para a secretaria. Como eu vou dividir? Primeiro, todas elas eu vou pedir esboço, tá? Para quê? Para que eu tenha um documento. Então, primeiro, vocês vão me entregar um esboço de uma pregação temática. Vocês vão me entregar um esboço de uma pregação textual. E aí a gente vai marcar um dia, lá no final da aula, para vocês pregarem na igreja sede. Daí você vai subir lá no altar, no púlpito lá, e você vai trazer a palavra aos nossos corações. Tenho certeza que vai ser bênção. Essa é a prova, tá? Então, já falei com a Luciana, inclusive, outros anos nós conseguimos um dia, possivelmente no dia da prova seja na segunda-feira, talvez quarta é um dia complicado. Mas, enfim, isso aí é lá para frente, mesmo porque existe férias no período da nossa aula. Então, a gente vai fazer uma matéria, entra as férias e conclui depois das férias. É assim que vai funcionar. Beleza? Pregação temática, 5 pontos. Pregação textual, 5 pontos. Prova vai valer 10 pontos. Daí eu vou dividir por 2. Então, beleza. Regras passadas. Alguém tem dúvida quanto às regras? Faltou. Puxa vida, se faltar é outra dor de cabeça para mim. Não acredito. Teve 2 faltas, eu vou ter que colocar 2 faltas. Daí, irmãos, o que vai acontecer? Você vai reprovar. Só que daí a Luciana vai falar o quê? Se vira. E aí, irmãos, eu vou ter que pedir um trabalho. Eu não gosto de pedir trabalho, porque daí eu vou ter que ler e dar nota. Então, imagina, eu leio e dá 10, é sacanagem, né? Tudo que eu leio dá 10. Então, daí eu vou ter que dar nota. Mas daí vai passar, mas daí vai passar com a nota mínima, tá, irmãos? Tipo assim, já tô falando já porque é injusto, né? Vocês que estão aqui, quem teve mais de 2 faltas. Podemos ir para a aula, não tem dúvida. Pastor, Reinaldo, a pregação, Reinaldo, ela é... sua jaqueta tá combinando aí com o seu armário, hein? A pregação, ela é... Qual que é temática? O terceira nota?
temática, textual e vamos aprender a expositiva. Expositivo. No dia da prova, vocês podem trazer qualquer pregação. A temática e a textual, eu vou precisar que vocês me entreguem, seja por foto e mandar via WhatsApp, para que eu tenha o registro e dou nota. E aí, irmãos, é o que eu disse, é um pouco polêmico essa aula aqui, tá? Daí, assim, o Nê toda hora, sabe, né, meu? Assim, né? Toda hora falando Nê. Ou outra coisa que todo mundo fala. Alguém sabe alguma outra coisa? Nê, tem o Nê, tem... Alguma outra coisa que vocês lembram? O tá. Tá. Então, Então. Começou a Uai. repetir muitas coisas assim. Não, uai. Uai eu não lembro de ter ouvido não, mas tudo bem. Começou a repetir muito, daí é um cacuete. Obviamente, nós temos que trabalhar para eliminar esse cacuete. Então, possivelmente, vai perder alguns décimos ali de ponto. Obviamente, não vai tirar 10, né? Porque existe esse cacuete a ser trabalhado ainda. Gente, se eu for mal na prova, eu nunca mais prego na minha igreja. Nunca mais. Nem eu, Breno, nem eu. Meu Deus do céu. Ou vai pregar mais, né? Até Que isso, pastor? Para você que já pregou, A gente vai subir ali na sede, no púlpito para pregar, depois a gente desce e já desce pro caixão, porque eu vou morrer. Fica tranquilo, eu vou chamar o pastor Zé Roberto para ouvir vocês. Vai morrer 2 vezes. Ô, Dani, apaixonada, você tem que ver a cara do pastor Ronaldo quando você tá pregando ele olhando para você assim, fixamente. É muito legal. Ai, Breno. Não começa, Breno. Não começa. Dá dor de barriga. Não, gente, tá tudo bem. Não, eu só tô... O Breno já foi avaliado, então. Como o pastor disse, a gente tem que passar a experiência, entendeu? Eu tô passando a experiência de vocês. Que dá um pouco de medo você pregar com o pastor Ronaldo olhando para você. Mas tá tudo bem. Uma coisa que eu fiquei com uma inveja santa, se isso existe, né? Mas é uma inveja santa. Eu vi uma foto de um trabalho de vocês na sede, que vocês levaram família. Tipo assim, eu tenho essas fotos comigo e pela foto eu contei a quantidade de pessoas que tinha. Se tiver menos no dia da prova de vocês, daí vai ser difícil eu passar também, hein? Então chame amigos, parentes para ouvir vocês pregarem lá. Cadê a professora Luciana? Chama ela, a culpada é ela. Pronto. Quem? A professora Luciana que juntou todo mundo lá, então a culpada é ela. Vamos chamar ela. Eu vou pedir uma ajuda para ela, ver como que ela fez para fazer isso. Isso. Vamos lá. Bem, então tá, irmãos. Quem está com a apostila, por gentileza, capítulo 1. E aí, cada processo no seu tempo. Capítulo 1. Acredito que chegamos no capítulo 1. Então tá bom. Vamos lá. Capítulo 1. Capítulo 1 começa com 2 versículos bíblicos. E eu vou pedir a gentileza já para Denise me ajudar na leitura. Um versículo só, que deve ser o texto. Primeiro Timóteo 4, do 1 ao 2. Sim, diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Amém, obrigado. Reinaldo, você pode ler, por gentileza, Jeremias 23, do 28 ao 29? O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Amém. Então vamos lá. O que a apostila começa a dizer para nós? Então nós começamos com 2 palavras, a qual nós temos que levar a palavra de Deus. E a gente vai enfrentar ou vai chegar em alguns momentos em outros versículos orientativos para nós que iremos levar a palavra de Deus. Então a apostila diz o seguinte:
Pregar a palavra de Deus é um privilégio e um desafio. Em tese, todos podem pregar, mas há quem os pregue mal. O objetivo desse curso é que você seja um pregador eficaz. Eu estava dizendo para vocês que todas as matérias que vocês já tiveram, elas serão base para a pregação, as quais vocês estarão fazendo durante esse curso. Uma matéria que eu já vi que é muito interessante, não estou falando que é a mais, mas é muito interessante, é a do Joel. Então é assim, pregar, você não vai pregar o que você entendeu. É esquisito até isso. Você não vai pregar o que você entendeu. Você vai pregar o que a Bíblia diz. Então, a Bíblia fala algo e você queira entender algo diferente, isso não é o certo. Então, você vai pregar o que a palavra de Deus menciona. Então, a aula do Joel vai contribuir muito para a nossa matéria, até mesmo para vocês montarem o esboço. Conceito 2. Como devemos desafiar a pregação? Transmitir a mensagem de Deus para o homem. Então é assim, irmãos, pregar a palavra de Deus, você vai transmitir a verdade, a escritura sagrada a alguns irmãos que sabem da Bíblia ou outros que estão aprendendo a palavra de Deus. Qualquer coisa que vocês pregarem errado é como uma flecha lançada que não volta mais. Ou seja, se você pregou errado, aquela vida começa a praticar conforme a orientação recebida do altar. Você vai ser cobrado por aquilo. Então, esse é o desafio. Levar a palavra de Deus como ela menciona. Né? Por que a igreja prega? A igreja prega porque ela existe a partir de um Deus que fala e se comunica. Deus falou criando, mencionado em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Comunicando-se com o ser humano, chamando os patriarcas e os profetas, e acima de tudo, falando através de Jesus Cristo, mencionado em Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Deus fala através da palavra escrita, a Bíblia que precisa ser anunciada em forma de pregação. Vamos dar uma olhadinha aqui, está escrito em Romanos, capítulo 10, do versículo 14 ao 17. Alguém poderia ler para mim? Romanos, do capítulo 10, do versículo 14 ao 17. Pode ler aqui? Por gentileza. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Ótimo, muito bom. Bem, irmãos, quando você está pregando, a palavra não volta vazia. Ela atinge aquele irmão. Né? Então, a palavra, ela alimenta aquele irmão que está ouvindo a escritura através da sua vida. Independente para quem você vai pregar, você tem que pregar o que a palavra de Deus diz, com alegria, com amor e com temor. Engraçado que esses dias, e eu sou assim, esses dias eu estava no altar, esses dias que eu estou falando, há uma semana atrás, eu estava no altar e antes de começar o culto, aquele frio na barriga, sabe? Vontade de ir no banheiro primeiro, daí eu falei assim, nossa, meu, impressionante, toda vez que eu subo aqui, dá isso. E eu conversei com o irmão do Breno, que também congrega lá conosco. Daí ele falou assim, porra, isso é bom, hein, pastor? Ruim seria se não sentisse mais nada disso. E a mesma coisa aconteceu antes de eu entrar na aula. Tipo assim, dá aquele nervoso e aquela responsabilidade, senso de responsabilidade,
de falar, eu não posso falar o que eu quero, o que eu acho, mas eu tenho que falar o que a Bíblia menciona ou o que a apostila nos traz de conhecimento. Então, irmãos, levar a palavra de Deus é uma grande responsabilidade e cabe a cada um de nós, e todos nós seremos julgados por isso. Como a própria Bíblia diz, a quem planta se colhe. Então, temos que plantar a verdade para que possamos colher a verdade também de Deus, todas as promessas para as nossas vidas. Então, vamos lá. Quanto à pregação é a palavra de Deus? Quando a pregação é a palavra de Deus? A pregação é a palavra de Deus quando ela é fiel às sagradas escrituras. Por isso é importante que o pregador interprete a Bíblia corretamente, que é a matéria do Joel. A interpretação da Bíblia é fundamental para que você retransmita ou que você transmita a palavra de Deus aos irmãos e irmãs que estarão ali na congregação, né? Onde está a autoridade da pregação? Daí, aqui, para quem está acompanhando, está na segunda linha. Quem nos avalia é o próprio Deus. Olha só, quem nos avalia é o próprio Deus, que está em 1 Coríntios capítulo 3 do versículo, 1 Coríntios do capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 4. Porém, o pregador é responsável pelo que prega. Lembra-se das palavras de Jesus? Ai daquele que fizer errar um desses pequeninos. Este é o detalhe da pregação. Ai daquele que fizer errar um desses pequeninos. Então, quando você prega, eu costumo dizer, entre aspas, né, também, eu costumo dizer que a pregação, ela é um pouco mais fácil do que ensinar. Por quê? Ensinar, vocês podem levantar a mão em qualquer momento e perguntar. Se eu souber responder bem, se eu não souber, vocês continuarão com a dúvida. A pregação é o seguinte, ninguém vai levantar a mão e perguntar. Então, você tem que ser claro, transparente e conseguir transmitir a palavra de Deus com clareza. Ninguém vai falar assim, não entendi isso. Ou seja, cortar alguma coisa, cortar fala, usar gíria em alguns momentos, vai proporcionar uma mal comunicação. Se você está falando da Bíblia, você é a pessoa que está transmitindo a mensagem. Gírias, que a gente vai ver mais para frente, pode ser um chiado na comunicação. Por quê? Você vai atingir algum público, porém alguns ficarão com a ausência de um entendimento com clareza. Esse é um detalhe. Tópico 3, para quem está com a apostila. O Ministério da Pregação. 3.1. O Espírito Santo e o Ministério da Pregação. Uma pregação eficaz não é composta só de um bom preparo intelectual e de um esboço bem elaborado. É preciso ter unção de Deus. Então é assim, legal. O que nós estaremos aprendendo? A preparar um bom esboço. A unção do Espírito Santo cabe a cada um de nós nos consagrarmos, cabe a cada um de nós, né, continuamente estarmos na presença de Deus para que possamos ter o Espírito Santo nas nossas vidas. Ótimo. 3.2. Vamos falar sobre definindo o pregador e o seu papel. 3.2.1. Textos bíblicos que demonstram o papel do pregador. Eu vou falar alguns nomes e eu gostaria de saber. Se vocês não tiverem apostila, apenas fala, não tem apostila. Ou se vocês ficarem quietos, eu já vou passar a palavra para o próximo amigo que está aqui na minha tela. Então vamos lá, tem alguns tópicos aqui. Importante falar o que Deus quer. Esse é o primeiro, só para a gente estar alinhadinho aí. Daniele, pode ler para mim? Peraí, deixa eu me achar. Como que é? Onde é? Pastor, repete para mim, por favor. 3.2.1 é o que está na minha apostila. Você vai ler um tópico aí, tem até uma bolinha na frente. Importa falar o que Deus quer.
Se algum irmão está com a apostila nova e quiser ajudar falando a página, 16. lá em... enfim. Achei. Importa falar o que Deus quer. Atos 5:2. Ótimo. Nath. Continua? Não, obrigado, Daniele. Nath está travada? Ou você está me ouvindo, Nath? Tá saindo? Meu notebook tá travando, tem hora. Fica na paz. Né? Pregar por toda parte. Atos 8:4. Ricardo. Pregar como obrigação. Romanos 1, do 14 ao 15. Silvano está sem a apostila, eu vou pular para o Breno. Pregar com fardo. 1 Coríntios 9:16. Wesley. Pregar a todo tempo. Segundo Tessalonicenses 4:2. Nesse caso, é Timóteo, tá? Marco. Desculpa, Marco. Subo lá para Denise. Pregar com urgência, Romanos 10:14. Reinaldo. Pregar enfrentando a incredulidade dos homens. 1 Coríntios 1:21. Ótimo. Então, aqui, a incredulidade, né, como acredito que os irmãos saibam, é a falta de fé. Então, irmãos, olha só o que a apostila acabou de nos falar. Textos bíblicos que demonstram o papel do pregador. Eu tenho que falar o que Deus quer. Então, não é o que eu quero, é o que Deus quer. Pregar em toda parte. Então, eu não tenho que pregar só na igreja. Eu tenho que pregar também fora da igreja. Pregar é uma obrigação. Então, eu tenho que pregar, eu não tenho que escolher. É uma obrigação para eu pregar. Pregar com fardo. Independente das nossas situações, temos que ser obedientes e pregar a palavra de Deus. Pregar com urgência. Esse é um tópico importante. Muitas das vezes perdemos o senso de urgência. Sabemos que Jesus vai voltar. Sabemos que Cristo vai voltar. Mas fazemos planos, muitas das vezes, ignorando a sua volta. Então, a urgência é de pregar. Pregar enfrentando a falta de fé dos homens. Por quê? Se eles não acreditam, não têm fé, a fé só vai chegar neles através de ouvir a palavra de Deus. Não existe outra forma. Amém, Fernanda? Deus abençoe. Então, não existe outra forma. Então, essa é a parte a quais trazem o papel do pregador. Isso a cada um de nós temos que pregar. Senso de responsabilidade. A apostila começa falando o seguinte: pregar não é fácil. É um trabalho exaustivo que exige dedicação e muita responsabilidade da parte de quem se dispõe a exercer a função. O pregador sabe o valor de uma alma, sente no profundo do seu ser a necessidade de anunciar a palavra da salvação. Tem um forte compromisso com Deus, a ponto de renunciar muitas coisas da sua vida pessoal para anunciar a verdade. Tudo o que estiver ao seu alcance será feito para que haja identificação e comunicação da mensagem de Deus para todo o homem. Então é assim, irmãos, eu ouvi um dia uma palavra dizendo o seguinte: você quer uma comida rápida? Tem o fast food. Tem o miojo que a gente faz. Eu falei a gente colocando talvez num plural, mas, exemplo, alguns devem fazer. Mas quando você quer a comida bem trabalhada, talvez aquela comida, vou subir ao nível agora, tá? Aquela comida talvez um
fogão a lenha, aquela comida bem temperada, boa. Isso demora. Uma pregação, um esboço bem feito, ela demora. Então, uma comida a qual você vai preparar, uma comida, entre aspas, espiritual que você está preparando, ela vai demorar. Pastor, chego na igreja, o pastor me chama para pregar, não preparei. Tem 2 pontos. Primeiro, você deveria estar preparado. Segundo, você possivelmente, se você não preparou, você vai estar passando uma comida talvez miojo. Mas, se você se preparou, a comida já estava sendo preparada. Você vai conseguir transmitir uma mensagem conforme Deus espera que nós transmitimos, né? Então, uma palavra que venha edificar e que venha ser claro para todos os irmãos. Então, esse é um detalhe. Então, pregar não é fácil. Só que é o seguinte também, a gente vai falar sobre humildade. Humildade é o conhecimento de nossas ilustrações e o fato de conhecer que não cabe ao homem determinar o seu caminho. É o que diz Jeremias, capítulo 10, versículo 23. A verdade, humildade está ligada de perto à generosidade. Isso inclui não ter problemas de colocar-se ao lado para que outras pessoas possam destacar. Podemos definir humildade da seguinte forma: a capacidade de sermos reconhecidos como realmente somos. O pregador está sujeito à tentação do orgulho e exaltação pessoal. Esse é um problema de quem, na verdade, está no altar, não só do pregador. Mas como não é minha matéria música, vamos deixar os músicos de lado. Vamos focar no pregador. O pregador, quando sai do altar, muitas das vezes, ou em alguns momentos, recebe aquela batida no ombro e diz assim: parabéns, Deus falou comigo através do senhor. Ou através de você, ou através da senhora. Há um grande problema de se exaltar neste momento. Mas nós temos que lembrar que somos um canal de bênção. Somos um canal de comunicação de Deus com o homem. É isso que você está sendo. Então, não se orgulhe ou não se exalte pela mensagem que você está transmitindo. Nós somos usados por Deus. Então, cuidado, né? Cuidado para que a arrogância, né, não chegue e que você não venha se exaltar, né? Quem deve ser exaltado é Deus. Dúvidas até aqui? Vamos lá, então. Seguiremos o barco. Mansidão. Falaremos de mansidão. O Breno, eu acho que na hora que ele estava falando aí, me pareceu que eu não sou muito manso. Mas sou tranquilo. Jamais, pastor. Longe de mim querer falar isso do senhor, jamais. Mas o que acontece? Temos que ter mansidão. Ou seja, não podemos apontar, não podemos criticar. E outro, irmãos, eu acho que todos nós gostamos de ser respeitados. Então, os irmãos que estão ali, eles não são obrigados a ouvir cada um de nós. Eles estão ali para ouvir o que Deus tem para tratar com eles. Não estão ali para me ouvir, não estarão ali para ouvir você falar, mas o que Deus quer falar através de você. Então, o respeito, né? A mansidão, que é um fruto do Espírito Santo, tem que estar na vida de um pregador. Para quem está com a apostila 4.5, mansidão, diz assim uma parte do parágrafo. O pregador deve saber combinar a pele de um crocodilo com a gentileza de um pombo, né? Ou uma gentileza de uma pomba. Então é assim, muitas das vezes, a palavra de Deus é áspera. A palavra de Deus, ela não vai passar a mão na cabeça, né? Mas a própria palavra diz, é uma espada. E realmente, irmãos, ela é uma espada, porém, que tire todo o mal. Então, muito cuidado
né, com relação a essa parte de mansidão. Diz até um trecho ainda mais, aí no início logo, diz assim, Moisés é um exemplo bíblico de mansidão. Ele é chamado manso, porque sabia suportar quando os israelitas murmuravam e se queixavam dele. Maltratar, não ser agressivo, isso pode ser um problema para o pregador. Então, muito cuidado com essa parte também. A apostila vai trazer a respeito de paciência, obviamente, o pregador, mais um fruto do Espírito Santo. Acredito que tenha que ter, mesmo porque vai faltar unção. Se está faltando unção, não tem Espírito Santo. E se o Espírito Santo não está nessa vida, não tem os frutos do Espírito Santo. É Gálatas, é padrão. Então, vai falar sobre paciência, elevado nível de pureza pessoal. O pregador é observado pelas pessoas e tentado pelo diabo. Então, é assim, se eu prego a palavra de Deus, vão me observar a todo momento e vão querer me julgar. Se eu falo sobre amor, mas não transmito o amor, vão me julgar. Se eu falo que eu não posso, você tem que ser íntegro, você tem que ser exemplo, e eu fico devendo para várias pessoas, vão me julgar. Então, irmãos, quando eu estou pregando, eu estou falando, mas no momento que eu desço, muitas mãos, muitos olhos estão atentos para a minha vida. Este é um grande desafio. E também é, obviamente, ser tentado pelo diabo. Então, você vai transmitir a mensagem. Obviamente, a palavra é de Deus. Não está dizendo que você é o santão ou a santona da história. Mas a tua vida tem que estar na presença de Deus para que você possa não somente pregar com a fala, mas pregar com a sua vida. Então, muito cuidado com relação a isso, tá, irmãos? O pregador é observado, vocês são observados a todo momento. É impressionante, mas eu acredito que um dia você foi embora para a tua casa, depois de um culto, e você deva ter falado de uma mensagem, seja de um pastor ou de uma pastora, de um altar. Olha só, se nós um dia, não que julgamos ou criticamos, mas mencionamos da palavra de Deus para um terceiro, ou até mesmo para a pessoa que estava na igreja, quantas pessoas não irão falar das nossas vidas quando elas saírem da igreja? Ah, a pastora falou sobre isso, mas ela não vive isso. O pastor falou sobre isso, mas ele não pratica isso. É muito visto por todos nós. Como nós cuidamos da nossa casa, da nossa família, como você cuida do teu marido, da tua esposa, como você trata os seus filhos, tudo isso estará sendo observado quando você prega ou quando você iniciará a pregação, irmãos. Não tem jeito. Alguém colocou uma mensagem aqui que não deu tempo de eu ler. Deixa eu ver. Silvana, pregue o tempo todo. Quando precisar. Ah, sim, claro, com certeza. Inclusive, eu vi esse texto um dia no seu status. Silvana, vamos lá. Competência intelectual. Vamos falar um pouco sobre isso. Quem está com a apostila diz o seguinte sobre esta parte. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Irmãos, essa é a necessidade. A renúncia, muitas das vezes, é a necessidade. Eu costumo dizer que domingo, por exemplo, domingo, irmãos, desde o dia que começa amanhã, já começa apertado. Vou responder por mim. Por mim. Em alguns momentos eu acordo, falar um pouco do meu testemunho. Leio ali a palavra de Deus, faço um estudo, eu escuto algum hino, algo parecido com isso, e vou para a igreja, oro, ou quando eu não vou na igreja,
fico ali preparando o sermão, termino o sermão, já é quase a hora do almoço, saio para almoçar com a minha família, à tarde você já fala assim, puxa, daqui a pouco eu tenho que ir para a igreja, chega na igreja à tarde, daqui a pouco é a palavra. Então, pregar ou estar preparado para aquele sermão que vai ocorrer, a gente vai falar sobre isso, em um período, 20 minutos, 30 minutos. Você se preparou, irmãos, quase que o dia inteiro para aquele momento. Então, seremos cobrados, mas é necessário essa parte, irmãos, de lermos a palavra de Deus e estar preparado para o alimento que você preparou irá transmitir à igreja. Tá? Pregador que não goste de estudar, ele não vai alcançar o sucesso. E que é o sucesso? O sucesso é conseguir transmitir a verdade, a palavra de Deus, sem ambiguidade, vamos ver isso mais para frente também, ou seja, sem duplo sentido, mas que as pessoas consigam identificar que é uma pecadora e precisa de um salvador. Tudo isso vai ser através do sermão. Lógico, tem toda a parte, tem toda a rotina, todo o ritual dentro de uma igreja, louvores, mensagem, pregação, até recepção dos irmãos. Mas a palavra de Deus nos convence do pecado, né? A boa saúde, irmãos, temos que cuidar da nossa saúde também. Por quê, pastor? Tem que ser um atleta? Não, irmãos. Pregar é um trabalho exaustivo também. Por quê? Primeiro, você tem que cuidar da sua voz. Em alguns momentos, para quem não sabe, né, eu trabalho com vendas, então as viagens, reuniões que acontecem o dia inteiro, é muita fala e muitas das vezes acaba judiando da sua garganta. E quando você vai pregar, ou seja, você está mais uma vez expondo a pregação, e isso pode fazer com que você não sinta confortável. Outra coisa, vou pregar e fico cansado. Por quê? Talvez está faltando aí uma caminhada, um exercício. Então, irmãos, temos que cuidar do nosso corpo para que possamos transmitir a palavra de Deus. Somos um instrumento, um violão. Sem uma corda, vai funcionar? Vai. Mas não será tão eficaz como se ela tivesse perfeita. Né? Então, irmãos, cuide da sua saúde. Cuidado com a pressão constante. E a pressão é essa que eu estou dizendo. Se você está pregando, você tem que transmitir a pregação da tua vida. A sua vida tem que estar bem. O seu comportamento tem que estar bem. A tua fala tem que ser colocada na hora certa. Então, muito cuidado. Vocês vão observar tudo isso na vida de vocês. Vocês vão observar. Cuidado com a tensão emocional. Tensão emocional. Isso, irmãos, vem até quando você está ali pastoreando uma igreja. Né? Vamos colocar já nesta posição. Ou quando você prega, alguém vai falar com você sobre um problema que tem. Então, você vai ouvir muitas coisas, muitas feridas, muitas dores, e essas dores você não pode usar numa pregação para rebater alguém. Este é um cuidado também, tá? E não ser afetada emocionalmente com tudo isso. Cuide da sua saúde, seja carnal e mental. Cuide da sua saúde. Esta é um cuidado que traz para todos os pregadores. Que mais fala? O pregador precisa cuidar do seu corpo, como nós dissemos anteriormente, né? A eficácia do seu ministério está relacionado à sua saúde. Então, cuide da sua saúde, para que você consiga ser o instrumento de Deus a qual você foi escolhido.
Vamos falar um pouco sobre liderança, né? Os ouvintes serão seguidores. Seu exemplo será o aspecto mais forte da sua liderança. Quando você está pregando, ok, você está falando a palavra de Deus, mas aqui é mais reforçando tudo aquilo que eu disse. A tua vida é a maior pregação. Se você pregou algo, obviamente somos humanos, se você pregou algo e alguém viu um erro, muitas das vezes pode vir uma incredulidade, pode vir algum senso dizendo, puxa, mas a vida não é assim, ou ele não é assim. Cuidado com o exemplo, né, que você estará também contribuindo para os irmãos. Deixa eu ver aqui um outro ponto. Diz aqui um ponto, senso de fardo. Daí eu vou pedir para o João. Nossa, eu esqueço. É Joani ou é Joane? Joani. Joani. Deixa eu colocar os acentos aqui. Joani. Joani, você poderia me ajudar na leitura de senso de fardo? Sim, posso ler. 4.11, senso de fardo. Este sentido de fardo é relacionado de perto com o chamado para pregar. A dificuldade é a exaustão da pregação. O pregador tem pouca privacidade, pois é solicitado a partilhar dos sofrimentos, temores e dores mais íntimos dos outros. É constantemente chamado para envolver-se em experiências que o exaurem física, mental e emocionalmente. Somente uma única recompensa pode fazer com que a pregação seja digna daquilo que ela exige do homem: a satisfação espiritual de carregar um pequeno fardo para ele, que levou um grande fardo por nós. Esse fardo inclui o reconhecimento da duração da eternidade, da culpa do pecado, do valor das vidas e de uma profundidade de compromisso. Então existe esse fardo a qual a apostila nos alerta. Um outro ponto é natureza da homilética. Então a gente vai ver a respeito agora do conceito da homilética. Homilética é a arte de preparar sermões e pregar a palavra de Deus. É a ciência que se preocupa com a pregação cristã. Um outro ponto aí desse parágrafo diz assim: não podemos negar a inspiração do Espírito Santo. Então, eu vou preparar uma pregação, eu vou preparar um esboço, seja ele temático, textual ou expositivo. Vou aprender essas técnicas para que eu possa montar um bom esboço. Ok, mas não podemos negar a inspiração do Espírito Santo. Tá? Isso é fundamental para as nossas vidas. As vantagens do estudo da homilética. Ela desenvolve a arte da expressão. Ela evita repetições monótonas e a preguiça. Então, o esboço nos proporcionará a ter um começo, meio e fim. E não ficar repetindo muitas das vezes aquele trecho da pregação. Deu para perceber que acabou a pregação. E os irmãos que estão no banco não podem perceber o seguinte: está enchendo linguiça. Então, acabou a mensagem, acabou. Né? Esse é um ponto aqui para nós também colocarmos. Conclusão: as técnicas ajudam, mas é preciso depender de Deus. Mais uma vez, irmãos, tudo isso dependemos de Deus. Precisamos ter as técnicas, precisamos aprender a desenhar um esboço, mas Deus, ele é o Todo-Poderoso, e a pregação eficácia depende de Deus nas nossas vidas, em todo momento, independente se você é craque de montar esboço ou não. Tá? Tem que depender de Deus. Tá. Eu vi o Wesley que saiu aqui. Vamos lá. Um próximo ponto aqui, podemos dizer, é a história da homilética. Diz o seguinte: uma seita proselitista, a seita dos fariseus, tá? A tarefa de criar a retórica sacra
ou a oratória sacra, no século XVIII, veio a ser chamado homilética. Então, falaremos muito sobre oratória, né, colocar bem as palavras. Para quê, irmãos? Mais uma vez, ninguém vai erguer a mão na igreja e falar, tenho dúvida. Mas é preciso transmitir com clareza a palavra de Deus. Aí a homilética nos proporcionará isso. Retórica, na apostila aí, diz o seguinte: a arte de falar em público foi desenvolvida pelos gregos quando criaram a democracia. Retórica, ou palavra falada. O primeiro homem a traçar as normas de um discurso foi Corax, né? A cidade siraculosa, na Grécia, próxima aí dos 500 anos antes de Cristo. Então a gente vê os teatros surgindo e junto com os teatros vieram a oratória. Então, irmãos, é uma parte para que possamos aí entender um pouco mais sobre essa oratória que precisamos desenvolver. 6.2, oratória, diz o seguinte: os romanos que observaram vou ler de novo. Os romanos que observaram grande influência da cultura helenista grega, empolgando-se com a retórica dos gregos e adotaram com o nome de oratória, ores, igual a boca. Então, mais uma vez, da onde vem toda essa parte de oratória? Embaixo da oratória vai estar escrito assim, ó, observação. O Senhor se limita. Rapaz, hoje está difícil. O Senhor não se limita a nenhuma regra de retórica ou de homilética. Pelo contrário, podemos receber uma mensagem da palavra sem nenhum plano aparente ou único de pensamento. Não é necessário, portanto, que o pregador se sinta sempre preso aos princípios homiléticos. O espírito vivifica, a carne para nada serve. E com o coração aberto, o Espírito Santo, para ele nos encher e usar, apresentamos a palavra da vida. Tá? Ou apresentaremos aí toda a palavra da vida. Então, é um ponto aí, mais uma vez, com relação à oratória. 7, a importância de uma estrutura homilética. O sermão é uma mensagem cujo objetivo é causar impacto imediato aos ouvintes. Então é assim, vou levar a palavra de Deus. Esta pregação tem que causar um impacto para quem está ouvindo. A palavra de Deus tem que trabalhar nas vidas que estarão ali. Tudo isso através de um estudo que você fez, através de um preparo que você teve, através de ser usado pelo Espírito Santo de Deus, e Deus ter enviado essas pessoas para ouvir a mensagem a qual você vai pregar. Então, o objetivo é causar um impacto para essas pessoas que estarão te ouvindo. Você é o pregador, você está com o microfone na mão. Aproveite para pregar, né? Para falar a palavra de Deus. Atenção! Uma obra de arte, o sermão precisa ter lógica. Começo, meio e fim. Este é o sermão. Você precisa ali colocar uma lógica. Começo, meio e fim. Pastor, posso colocar uma introdução no meio da mensagem? Pode. Uma ilustração? Pode. Mas quando você prepara, é aquela comida que eu estou dizendo, aquela comida ali no fogão a lenha. Vai demorar um pouquinho mais para preparar, mas vai ser um bom alimento espiritual para quem vai ouvir, tá? Características de uma boa estrutura. Unidade. Pregue a mensagem de cada vez. Use só assunto. Dízimo, perdão, salvação,
consagração, etc. Nunca todos de uma vez. Vai pregar sobre dízimo? Prepara a pregação de dízimo. Vai pregar sobre perdão? Ali, salvação, consagração. Não misture muitos tópicos que você possivelmente estará ali na na parte superficial e não conseguirá trazer uma boa estrutura do tópico a qual você pretende compartilhar com os irmãos. Obviamente que Deus deva ter colocado no teu coração. Ordem. As ideias devem ter uma sequência, devem caminhar num crescimento para um clímax. Deve haver equilíbrio e proporção entre as partes. Então, precisa ter, irmãos, todo ali um momento que você consiga transmitir a mensagem de Deus, tá? Transmitir ali a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. 7.2. Elementos compostos da estrutura. Deixa eu fazer uma coisa, peraí. Isso aqui vai ser importante para quem está sem a apostila. Vou tirar uma foto e vou mandar no grupo. Peraí. Volto aqui. Tá. Professor, Oi. o meu marido estava procurando a apostila dele, ele achou. A minha é bem antiga, né? Que ele fez a teologia em 2015, mas ele achou lá, tá a mesma coisa da sua. É isso aí. Então é isso aí. A nossa é antiga. É essa daqui, ó. Essa aí que é a minha. Perfeito. Então, eu mandei uma foto aí. Quem está sem a apostila vai conseguir já ter uma ideia de como é um exemplo de um esboço. Está aí na foto, acredito que no teu já no seu celular aí, tá? Algumas verdades quando falamos em comunicação. Verdade. A palavra de Deus é verdade. Então, aqui eu vou novamente pedir ajuda aos irmãos para que possamos percorrer todos esses pontos. Algumas verdades quando falamos em comunicação. Temos que focar nisso agora. E aí, acredito que depois a gente consiga aí, tratar outros tópicos. Mas vamos lá. 8.2. Vou começar do zero. Começando do zero, a primeira da minha tela é a Denise. Puder ler sobre verdade. Amém. Verdade. A palavra de Deus é a verdade. Deve ser o guia do pregador, manual da fé, a palavra final, fonte de inspiração. Vivemos em uma sociedade que dita normas que fogem dos padrões de Deus. Para o homem, o pregador tem a grande responsabilidade de resgatar a verdade. O comunicador tem a responsabilidade de apresentar a verdade como uma alternativa de vida. Sendo assim, não pode se guiar por fontes mentirosas. Verdade deve ser o lema. Amém. Reinaldo. Pregue com vida. O conteúdo da nossa pregação é o mais belo, urgente e necessário que as pessoas precisam ouvir. Precisamos ter em mente que estamos pregando vida. A mensagem do amor de Deus nos alcança primeiro e, depois, através de nós, alcança os ouvintes. E a mensagem, por ser bela, importante e urgente, deve ser pregada com entusiasmo e vida. Beleza, vou passar aqui para o Joani. Continuando, entretanto, aqui, pastor, até o próximo tópico, ou não torture seus ouvintes? Não, só esse parágrafo só. Só o entretanto? Tá. Entretanto, jamais devemos esquecer que não basta simplesmente comunicar com vida. Precisamos deixar que a vida comunique.
O modo como vivemos fala tão alto que os ouvintes só podem nos escutar se nossas palavras puderem ser ilustradas pelo nosso viver. Eu não posso pregar sobre amor se não sou capaz de viver o amor em casa. Se não sou capaz de amar verdadeiramente a esposa, os filhos, os pais, os sogros, os irmãos e todos os demais familiares. Amém. Daniele, acredito que seja sem apostila. Com isso, eu passo para a Nath. Não, eu tô com a apostila, pastor. Você pode fazer a gentileza de ler para mim? Ou para nós? O próximo, depois da onde o Johnny parou, né? Sim. Um irmão, após ouvir calorosa mensagem sobre o dízimo, afirmou que o pregador não podia pregar aquela mensagem, porque ele não era dizimista. As palavras pareciam eloquentes, mas não eram persuasivas. Faltava vida. A mensagem relevante é pregada com a vida e com a vida. Como pregadores da Boa Nova, precisamos considerar que mais importante do que a eloquência das palavras é a eloquência do silêncio. Amém. Nath, pode nos ajudar? Não torture seus ouvintes. Ouvir a pregação da palavra de Deus é uma das mais felizes oportunidades que podemos ter. Mas dependendo do que se prega, de quem e como prega, pode ser também uma verdadeira tortura. É óbvio que a perspectiva do ouvinte não pode ser ignorada. Nenhum sermão será uma bênção para o ouvinte que não se dispõe a ouvi-lo. Entretanto, mesmo os ouvintes mais piedosos e atentos se sentem torturados quando o sermão começa mal, caminha mal e de tão mal parece interminável. Olha que loucura. Vamos lá. Ricardo, por gentileza. Busque a unção do Senhor. Sem a atuação do Espírito Santo, todo esforço será inútil. E na unção que encontramos a capacitação para sermos porta-vozes. Se falarmos em nome do Senhor, precisamos estar em comunhão com Ele. Daí eu vou pedir para você ler o próximo parágrafo só. A unção nos capacita a comunicação humilde, conscientizando-nos da condição de simples porta-vozes. Os recursos da exegese, da hermenêutica, da homilética e da retórica são valiosos e indispensáveis, mas não se constituem a garantia de relevância na pregação bíblica. O sermão se torna relevante quando pregando na força do Senhor. Alcança e transforma os ouvintes para a honra e glória do Senhor. Como pregadores, nunca devemos procurar aparecer, mas pregar de tal modo que a graça de Cristo apareça. Amém. Silvana. Ninguém precisa mudar a voz no púlpito para parecer um pregador ungido. O bom pregador fala naturalmente. Ninguém precisa dar ordens ao Senhor para ser visto como um pregador ungido, uma vez que Ele é o Senhor e nós servos. Não podemos lhe dar ordens, mas obedecer-lhes as ordens. Também não precisamos usar chavões para dizer que temos intimidade com o Senhor. Expressão como, o sangue tem poder, ou está amarrado em nome de Jesus, estão sendo usados por muitos pregadores. Há ainda os que enchem a mensagem de amém, perguntados, como se tal prática tornasse a mensagem irrelevante. A unção no púlpito vem como resultado da oração e do conhecimento da palavra na vida do pregador. O pregador ungido vive em comunhão com o Senhor, da pregação e dele depende. Amém. Vamos lá, Breno. Seja cordial. O pregador iniciou seu sermão encarando duramente os ouvintes e com o dedo em riste indagou, em tom acusatório, crentes em Cristo ou sepulcros caídos? O que vocês realmente são? E prosseguiu rispidamente. Eu sei que há muita gente hipócrita aqui. Continua, pastor. Por gentileza.
Mesmo admitindo a hipótese de alguns ouvintes serem infiéis e hipócritas, o pregador jamais deverá iniciar a mensagem com tão forte acusação. A primeira preocupação do pregador no púlpito deve ser conquistar a atenção dos ouvintes. Sem atenção não há comunicação, e sem comunicação não há pregação. Até aí. Amém. Ótimo. Até aí, ótimo. Marcão sem apostila. Fernanda, é possível ler? Eita, Glória, vamos ver se não vai chiar. Falei, professor, vai lá. O pregador inteligente... Não, desculpa, viu, Fernanda, te interromper. Fernanda, mas aí eu vou pedir para você... e o seguinte, ó, tem explane o texto bíblico, daí tem um parágrafo. O segundo parágrafo, talvez esteja até numa outra página, possivelmente na página 23. O pregador precisa conhecer. Aqui. O pregador precisa conhecer a interpretação do texto para poder explaná-lo corretamente. Só a partir desta interpretação será possível ter o texto bíblico como alicerce sobre o qual a mensagem é elaborada. O texto é relevante ou não pela sua utilidade na mensagem. A resposta a algumas indagações dirá se o texto será servido de base ou de ornamento. A mensagem do texto foi importante para a verdade comunicada na mensagem? A mensagem tornou o texto mais claro? A mensagem trouxe lições do texto para a vida dos ouvintes? A mensagem poderia ser pregada com a supressão da leitura desse texto? Uau, Até aí. meu Deus! É muitas perguntas. Meu Deus! Wesley, você está aí? Sim, estou sim, pastor. Estou. Você pode, ó, a Fernanda nos ajudou até o parágrafo aí que você deve ter acompanhado, vai ter 1, 2, 3, o quarto parágrafo você vai me ajudar na leitura, diz assim, sem estudar com seriedade. Sem estudar com seriedade e profundidade o texto, sem gastar o tempo na busca do significado de cada vocabulário, sem conhecer a relação desse texto com o seu contexto, sem ter a mente sua correta interpretação, dificilmente ele será relevante ao púlpito. Para ser relevante no sermão, o texto precisa ser revelante na vida do pregador. Continua? Amém? Não, até aí já é o suficiente. Então, ótimo. Nós estamos aí trazendo, né, toda a parte de explanar a Bíblia realmente para as nossas vidas. Contextualize a mensagem. Neste caso, está dizendo o seguinte para nós, o último parágrafo. Nenhum sermão está pronto para pregado ou publicado, enquanto não for possível ao pregador expressar o seu tema, ou seja, a tese, numa breve e secunda sentença, tão clara como um cristal. Então, quando eu pego um esboço, se eu fazer um esboço e eu passar para um de vocês, é possível que vocês preguem, mas não estará tão claro como eu estava planejando. E isso pode vir de vocês. Se vocês fizerem um esboço e passar para mim, pode ser que eu não consiga transmiti-la com um nível de clareza como vocês conseguiriam, porque vocês montaram o esboço. Por que a gente está falando isso? Pode ser que existe esboço na internet, né? Mas esse esboço foi feito em cima, obviamente, possivelmente de uma oração e de uma ordem a qual o pregador montou aquela mensagem. Então, pode ser que existam falhas aí quando a gente pega um esboço pronto. Então, na hora que nós formos montar, observe bem essa tese que Deus colocou no teu coração para que você venha retransmitir, tá? Eu vou ler mais algumas páginas aqui, aliás, a última página, e eu vou parar uns 10 minutos para quem quiser ir beber uma água, um cafezinho, ou até mesmo ir ao banheiro. Daí a gente volta tratando aí, mais uma vez,
sobre esses tópicos aí para que nós possamos aprender. Acredito que seja a parte bem clara agora para que a gente possa falar um pouco mais dela. Então vamos lá. Termine a pregação sem rodeios. Irmãos, entra muito do que eu falei já anteriormente. Se você não preparou um esboço, possivelmente vai ter muita repetição e pode ser que haja rodeios. Rodeios, uma expressão a qual é utilizada de ficar dando volta naquilo e não sai daquilo. Então, cuidado com os rodeios. Lutero disse, um bom pregador deve saber parar. É impressionante. Um pregador, obviamente, ele gosta de falar, mas também é importante saber o momento de parar. Tá? Temos que ter esse senso, temos que ter essa responsabilidade dentro de nós. A parte importante para a conclusão é o convite ou o apelo. Então, a apostila nos traz essa informação. Olha, terminou de pregar, faz o apelo. Faz este apelo. Parte importante da conclusão do convite, mais uma vez, o apelo, os apelos quilométricos ou inexistentes fazem a mensagem parecer intermináveis. Então, cuidado também para que as mensagens não pareçam que, nossa, nunca acaba essa mensagem. Né? E lembra, né, irmão? Começo, meio e fim, sem rodeios, independente do horário que acabou. O Breno sabe do que eu vou falar. E eu não gosto da palavra escala. Isso soa um pouco ruim nos meus ouvidos. Isso é meu. Não estou falando que eu sou o certo. Mas eu gosto da palavra revezamento. Vou contar um pouco do que eu fazia. Eu, dos meus 18 anos de idade, eu fazia natação. E eu nadava pela cidade de Jacareí. Participava de jogos regionais, jogos industriais. E nos momentos ali que a gente nadava, tinha aquele revezamento, 4x50, 4x100, enfim, aquela hora que o time ele está preparado para fazer o melhor de si. E o revezamento, o que tem na minha mente? O revezamento é o seguinte, se um dos 4 não conseguir nadar, ou um dos 4 faltar, quem está de reserva vai ter que dar o seu melhor. Então, quando eu uso escala, me soa difícil isso. Eu não consigo engolir essa palavra. Porque, assim, escala me parece que eu não sou obrigado a estar preparado a todo momento. E o revezamento me proporciona estar preparado a todo momento. Porque se acontecer alguma coisa, eu tenho que estar preparado para aquilo. Então, irmãos, estejam preparados para pregar na igreja de vocês. Tá? Isso é importante. Então, Lutero ele fala sobre isso. Um bom pregador deve saber parar, mas parte importante da conclusão é o apelo. Cuidado com fazer aquelas mensagens quilométricas. E outra, esteja preparado para a mensagem, esteja preparado para pregar. É a nossa obrigação, como nós já aprendemos. Obrigação. Conhecendo 4 elementos da comunicação: fonte, receptor e mensagem. Vocês, irmãos, vão ser ali, ó, fonte. É o pregador. É a nascente da mensagem e a iniciativa do ciclo de comunicação. É a fonte. E o receptor vai ser quem vai estar te ouvindo. Então, ótimo. Se você, irmão, é a fonte e as pessoas que estão te ouvindo é o receptor, existe essa mensagem agora que vai fazer a união entre vocês. A mensagem deve ser transmitida pela fonte, de tal modo que os receptores entendam o que está sendo dito. Já imaginou alguém pregando em uma igreja em chinês sem intérprete? Ô, pastor, mas tinha um som. Ah, mas não teve a mensagem. Tinha lá a fonte, tinha os receptores, mas não teve a mensagem, não teve a comunicação. Mais uma vez, se eu subir no altar e começar a pregar em línguas, e eu não interpretar ou não tiver um intérprete, você está edificando a você mesmo.
Não vai existir uma comunicação. Observe, está tendo unção, mas não teve a comunicação. Então, este quando eu falei para vocês que muitas das vezes chegaremos em partes sensíveis, essa é uma delas. Então, é assim, eu tenho unção, ok? Então quer dizer que eu não posso orar em línguas? Você pode, mas não pode ausentar a comunicação entre as partes. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Obviamente, o versículo é o canal que liga a fonte ao receptor. Pode ser um livro, um folheto, um rádio, televisão, internet, a voz, quando a pregação é feita no púlpito também. Então, este é um ponto, irmãos, que precisamos aí saber, tá? Vamos fazer o seguinte, 9 horas. Eu gostaria de parar um pouquinho para a gente beber uma água, um café, mas 10 minutos só, irmãos. Eu acredito que é um tempo bom aí para que a gente possa voltar, tirar a foto oficial e talvez já iniciar aí um início de um esboço para que a gente possa já pregar na próxima aula. A gente vai montar aí, tentar montar esse esboço para que a gente possa pregar na próxima aula. Tá bom? Então, daqui a 10 minutos eu volto para que a gente possa fazer alguns preparativos aí. Até mais. Que Deus abençoe vocês. Pregar na próxima aula? Eita, glória. É isso aí, irmã. Gente Glória a do Deus. céu. Gente, eu tô passada, gente. Ele já é Ainda pregar bem para que eu tô ele? sentada. Gente, eu cheguei super atrasada. Meu Deus do céu. Esquenta a cabeça não, Fernanda. Por enquanto é só pro pastor. Daqui a pouco é para todo mundo. Vou pregar, viu? Pregar aqui no grupo para todo mundo? Nossa! Aqui não, amor. Na sede. A prova vai ser na sede. Tá Como é todo que felizão, é? né, Breno? Pregação na sede. Dali, é isso aí. É na sede. Vocês estão de brincadeira, gente. Vocês estão de Ué, brincadeira. tô falando sério. Gente, eu vou ter que abaixar minha voz, eu vou ter que treinar em frente ao espelho. Breno tá Ai, fácil, meu pai da né, glória. Breno? Já pregou pro pastor, né? Irmã, você que acha. Você que acha que é fácil. Aham, Santo tá Acha, dá Deus um de fácil. gelo. Imagina Israel. eu. Dá um gelo no coração toda Gente, vez. eu A não única coisa que sei eu pregar fiz. com esboço. Eu não A sei coisa que eu pregar fiz com até esboço. hoje, gente, é contar testemunho. Vocês não estão entendendo. Não, Dani, não, meu Deus. Não, gente. Não, Tô gente, eu vou tentar passada. fazer minha filha dormir, tá? Pra ver se eu melhoro. Daqui a pouco eu Gente volto. do céu. Eu tô passada. Eu vou tomar uma água. Eita glória.
Glória a Deus. Vamos lá, vou esperar os irmãos chegarem aí. Louvado seja Deus. Pastor, Oiê. eu tenho que falar uma verdade aqui. O senhor só falar de pregar, eu já estou tremendo agora. Rapaz, é isso mesmo, mas é assim mesmo. Nossa, eu já comecei a pensar em tanta coisa aqui que Jesus. Pastor, é sério isso mesmo? É Vai ter sério. que pregar para vocês? Não, pastor, tá de brincadeira. Pastor, a Fernanda achou que era brincadeira. É pegadinha, não é, pastor? Pode falar? Pior que não. Meu Deus do céu! Eita, glória mesmo! É glória mesmo. Para quem for entrando, eu vou pedir só a gentileza, fora a Fernanda, né, que ela já comentou que está com problema no vídeo, mas para os demais eu vou pedir para ligar as câmeras, só para eu saber que vocês chegaram, para que eu possa tirar a foto oficial e a gente seguir aqui. Quando todas as câmeras estiverem ligadas, daí eu sei que estamos atentos. Mas é isso aí, Fernanda. Vai ter pregação aí aqui. Se fosse presencial, ia ser bem mais divertido. Meu Deus! Vai ser aqui pelo Infelizmente Google? Infelizmente vai. Só a prova que não, né? A prova vai ser na igreja sede, mas as anteriores serão aqui. A prova? Vai ter mais isso, é a prova? A prova é a pregação na igreja sede com a pregação que você sentir no teu coração e o esboço que você quiser montar. Entendi. Vai ser legal. Pastor, Oi. eu estava esperando essa matéria, porque eu tenho muita dificuldade de escrever para pregação. Eu dou aula já tem muito tempo, então eu tenho muita facilidade em escrever as aulas, fazer o plano de aula, né? Entendi. Agora, quando é de pregação, minha cabeça parece que não vai. Trava, eu fico nervosa e não consigo escrever, ou então eu escrevo coisa que não tem nada a ver, que é como se estivesse dando uma aula. Aí eu tenho muita dificuldade de fazer pregação ser diferente, porque a aula é diferente, né? Mas eu tenho essa dificuldade. Eu estava esperando essa aula para aprender. Vai ser bênção. Aí a Nath vai ter que ser a primeira, hein? Se ela estava esperando, a Nath tem que ser a primeira. Da aula. Na sala de aula, o que eu fazia? De vez em quando eu sentava lá no fundão e começava a conversar. Ou fingir que eu estava conversando com algum amigo, sabe? E muitas das vezes quem estava pregando falava assim, nossa, será que o pastor está falando mal de mim? E eu não estava falando nada. Só estava deixando ele tentar tirar a concentração dele. Sacanagem que eu fazia, né? Meu Deus. Mas muitas das vezes é assim que acontece na igreja. Quantas vezes você está pregando, tem gente conversando, É verdade. gente dando risada. Verdade, então, é mais ou menos isso que eu ia fazendo. Filmar, de vez em quando eu colocava um celular e um pedestal na frente. A pessoa pensava que estava filmando. O celular estava desligado, mas a pessoa ficava nervosa. Aí, Nath, você vai ter que ser a primeira, hein? Que maldade, né? Para mim vai ser um desafio. Pregar com esboço vai ser vai ser um desafio. Daniele, você está aí ou ainda não chegou? Voltei, pastor. Minha filha não dormiu, não, mas eu tô aqui. Não dormiu? Que pena. Não. Vamos lá, deixa eu tirar a foto oficial, então, para a gente seguir a aula aqui. Se você puder ligar a câmera, ô Daniele. Bem, a posição de foto, 1, 2, 3 e... Acho que saiu. Ah, não, acho que saiu não, peraí, mais uma vez. 1, 2, 3 e... Não estou conseguindo dar o print aqui, peraí, gente. Tá dando um problema aqui na minha tela, peraí. Não, estou viajando. Cancelar. Peraí, gente. Deu um bugzinho aqui na... Peraí. Agora foi. Deu um bug mesmo. Faço isso o dia inteiro. Esqueci de fazer isso. Peraí. Agora vai. 1, 2, 3 e... Peraí.
Só sair aqui, Silvana. Vai. Agora vai. 1, 2, 3 e. Recorto aqui. Quase que eu perdi a foto, hein? Tá louco, viu? Nath, nem precisa me ligar. Fala, volta, Silvana, rápido. Bem, a foto está aí. Gente, então vamos lá. Só recapitulando para que a gente possa fazer um estudozinho aí, bem legal, de como posso fazer uma pregação. Eu vou fazer uma pregação daqui a pouco. Aliás, eu não. A apostila vai nos ensinar a pregar sobre a vida de uma pessoa. Nossa, que loucura. Vou pregar sobre a vida de uma pessoa? Olha só. Se eu conseguir descrever a pregação de uma pessoa, eu consigo trazer a pregação na vida de uma mensagem. Vamos lá. Primeiro, só recapitulando aqui algo próximo. Mais uma vez, evitar gírias. Cuidado com as gírias. Pastor, vou no culto de jovens, tem gíria para chuchu. Tudo bem, mas acredito que todos eles estão entendendo. Mas se tiver alguém ali que não entendeu a gíria, a pregação pode ter tido algum chiado aí na comunicação. Cuidado, então, com as gírias. Gramáticas erradas, cuidado. Palavrões, muito cuidado. Né? Uma pregação que pode... um palavrão que pode